Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Milhares de gaúchos acompanharam nesta semana a tradicional procissão de Nossa Senhora de Navegantes. O presidente da Câmara Municipal também participou da caminhada. A 141ª edição da Festa de Nossa Senhora de Navegantes começou cedo. Às 7 horas da manhã, os fiéis acompanharam uma missa na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no centro da capital. A celebração religiosa contou com a presença dos vereadores João Carlos Nedel, do PP, e do presidente do Legislativo Municipal, Cássio Trogildo, do PTB. Enquanto a cerimônia acontecia, do lado de fora, milhares de pessoas se posicionavam para acompanhar o início da procissão. Entre elas, a assistente social Janete Schneider, que participou pela 15ª vez. Aos 53 anos, ela veio agradecer e pedir saúde. Eu sempre venho para agradecer. Este ano venho para pedir saúde. Eu espero que o ano que vem eu possa vir para agradecer a graça alcançada. Eu espero um ano de paz, um ano de tranquilidade, um ano que a sociedade seja mais humana e volte mais seu coração para o povo dessa cidade que precisa muito. Vou agradecer todas as graças recebidas, não só para mim, mas por outras pessoas que eu pedi esse ano. E foram todas atendidas. O momento aguardado pela multidão aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes saiu carregada da igreja e foi ovacionada na rua Vigário José Inácio. No início da caminhada, o prefeito em exercício de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o governador do estado, José Ivo Sartori, se juntaram à procissão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Segundo a Brigada Militar, mais de 140 mil fiéis acompanharam a imagem em procissão. Este ano, o trajeto de aproximadamente 5 quilômetros teve alterações para desviar dos estragos provocados pela tempestade que atingiu a cidade nos últimos dias. A caminhada passou pelas avenidas Júlio de Castilhos, Mauá e da Legalidade e Democracia. O percurso durou pouco mais de 2 horas. Às 11 horas da manhã, a procissão chegou ao destino, o Santuário de Nossa Senhora de Navegantes, na zona norte da cidade. No local, os fiéis acompanharam uma missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Jaime Spengler. Essa missa celebra o crescimento e a unidade da Igreja de Porto Alegre. Nós tínhamos um bispo auxiliar em Porto Alegre, Dom Leomar, e foram nomeados mais 3. Estão todos aqui juntos com o arcebispo. Navegantes é a grande festa de Porto Alegre, a grande festa da igreja. As pessoas, muitas vêm agradecer hoje que, apesar dos problemas que Porto Alegre sofreu, nós não tivemos vítimas fatais. Foram danos materiais que estamos recuperando. Esta foi a primeira vez que o vereador Cássio Trogildo participou da festa religiosa. O presidente da Câmara Municipal destacou a importância do evento para a cidade. Uma manifestação muito bonita da cidade de Porto Alegre, né? Em especial nessa semana, logo depois dessa grande ventania que passou por Porto Alegre, um momento de reflexão e também de agradecimento, né? Ver essa grande festa popular, essa grande congregação popular, as pessoas realmente acreditando na Nossa Senhora dos Navegantes e trazendo um alento para a população de Porto Alegre, um espírito de confiança de que as coisas podem melhorar. Esta semana marcou o retorno dos trabalhos no Legislativo Municipal após o recesso parlamentar de verão. Na tarde desta quarta-feira, os vereadores realizaram a primeira sessão ordinária de 2016. A primeira sessão plenária após o recesso parlamentar de janeiro foi aberta pelo vice-presidente da mesa diretora, vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista. Convidado pelos vereadores, o ex-prefeito da capital, João Antônio Dibe, foi o primeiro a se pronunciar. Em ano de eleições municipais, Dibe lembrou da importância de colocar os interesses da cidade acima de interesses próprios. Político é aquele que busca a realização do bem comum. O bem comum se realiza atendendo os anseios e as necessidades da população. E é por isso que eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa legislatura, uma boa sessão legislativa e a cidade vai ganhar mais, apesar das coisas que aconteceram. Nesse último fim de semana foi um desastre bastante grande. Então, a todos eu quero dizer sucesso, saúde e paz. Durante a tarde, parlamentares de diferentes bancadas também falaram na tribuna. Líder de oposição, a vereadora Jussara Coni,
falou sobre a edição especial de 15 anos do Fórum Social Mundial. O evento foi realizado em Porto Alegre entre os dias 19 e 23 de janeiro. Aqui nessa casa nós tivemos atividades intensas como território do Fórum e também pela mobilização política da casa, dos meus colegas vereadores. Eu estou representando a Câmara na coordenação do Fórum e depois começamos com uma grande marcha. Porto Alegre inteiro recepcionou e participou. Terminamos com a Assembleia dos Movimentos Sociais, que tirou uma carta de compromissos do mundo inteiro com os avanços da humanidade por uma sociedades livres, democráticas, soberanas e pela paz. A tempestade que atingiu a capital na última sexta-feira também foi debatida pelos parlamentares. Além de elogiar o trabalho realizado pelo prefeito em exercício, Sebastião Melo, o PMDBista Edenir Sequim lembrou da necessidade de se pensar mais no bem comum da cidade. Eu acho que como nós começamos com essa tragédia em Porto Alegre, felizmente não houve mortes de pessoas, mas perdemos paisagem, tivemos prejuízos econômicos com falta de luz, falta de água. Eu acho que esse ano nós devemos tomar isso como um exemplo e pensarmos mais na cidade de Porto Alegre, nas pessoas que moram em Porto Alegre. Todos nós, políticos ou não, façamos assim um exercício de cidadania. Após os pronunciamentos, os parlamentares tentaram ingressar na ordem do dia, mas não houve quórum. Nos próximos dias deve entrar em operação o novo sistema de transporte público de Porto Alegre. As alterações seguem as regras definidas em licitação em 2015. O repórter Clayton Fortunato conversou com o diretor técnico da Associação dos Transportadores de Passageiros e nos traz detalhes do que muda no transporte coletivo da capital. Estamos aqui na sede da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre e eu converso agora com o gerente técnico da ATP, Gustavo Simeonowski. Gustavo, o que você tem de projeção para a entrada em vigor desse novo sistema de transportes na capital gaúcha? Bom, as empresas operadoras estão trabalhando para iniciar o mais rápido possível essa operação. A nossa meta é entrar ou no final de fevereiro ou no mais tardar na primeira quinzena de março. A questão toda se deve à fabricação dos veículos. Um ônibus não é que nem um automóvel que a gente vai numa concessionária e pega ele pronto. Ele tem que ser produzido e ele é comprado em duas partes. Primeiro o chassi, que é a parte de baixo dos ônibus, roda e motor. Esse chassi vai para uma outra fábrica para fazer o encarroçamento no padrão de Porto Alegre. É quase um terno sob medida. Cada cidade tem o seu ônibus próprio. Então nós estamos esperando que a indústria consiga produzir esses veículos a tempo de a gente começar essa nova operação o mais rápido possível. De qualquer forma, essa previsão ela ocorreria antes do que determina o contrato? Sim, pelo contrato novo nós teríamos até a metade de abril para iniciar essa operação, mas a gente quer antecipar o máximo possível esse começo. O que vai significar esse novo transporte entrando em operação em termos de serviço para a população, em termos de novas linhas, em termos de uma amplitude maior de prestação de atendimento para a comunidade? Bom, o primeiro impacto que vai acontecendo na população vai ser o visual, que é a própria frota, que é totalmente renovada. Né? Estão entrando cerca de 296 veículos novos, veículos altamente qualificados. Destes veículos, ou seja, a frota total de Porto Alegre vai sair com 33% de ônibus com ar-condicionado, cerca de 565 carros. Esses carros novos, todos eles com acessibilidade universal para deficientes. Esses carros novos com novos equipamentos de bilhetagem, outros letreiro eletrônico, uma série de atributos nesses veículos que vão proporcionar, neste primeiro momento, mais conforto à população. Mas não para aí. Isso é o primeiro passo, a primeira questão visual. Outros projetos e outras obrigações contratuais serão implantadas. Por exemplo, esse novo sistema coloca metas de qualidade que as empresas têm que perseguir, cumprimento de viagem, reclamações, entre outros. Então, isso vai obrigar a que as empresas mantenham um padrão de qualidade. Outras questões, por exemplo, está previsto um projeto para monitoramento da frota, né? Botar GPS nos ônibus, ou seja, saber onde o ônibus está andando a cada momento. Então, tem um compromisso de colocar esse projeto no ar.
E outras questões, tais como, por exemplo, já está comprometido o projeto de BRT. BRT é um sistema de ônibus rápido, se assemelha muito a um trem sobre rodas. Tá? Então, esses concessionários que ganharam o edital agora, eles já estão comprometidos que quando a prefeitura iniciar esse projeto, eles já vão aderir. Essas são as primeiras noções assim, que o usuário vai ter. Mas, ao médio e longo prazo, por ter um contrato, o contrato estabelece regras claras e dá tranquilidade para o investimento dos operadores. Só para ter uma ideia, essa frota toda, aproximadamente um veículo custa R$400 mil, são perto de 300 veículos, isso dá 120 milhões de reais investidos só nesse momento, né? Claro, isso vai ser amortizado ao longo do tempo, mas agora se tem a tranquilidade, né, de investir no sistema novamente. E esse novo sistema, esse maior número de veículos em circulação, também significa mais linhas, mais horários? Isso deve se refletir em termos de serviço? Bom, na verdade, a grande maioria desses veículos que estão entrando agora são como substituições. Vão sair veículos novos e vão entrar sair veículos velhos e vão entrar veículos novos. Mas já tem um comprometimento no edital que nos próximos 3 anos tem que ingressar 72 veículos novos. Aí sim, acréscimo de 72 veículos novos. Em conjunto com isso, vai ser feito um aprimoramento das linhas. Vão se verificar toda a questão de horários, itinerários, para melhorar o máximo possível a qualidade, a oferta de serviço para os usuários. Então, sim, começa um novo sistema, com novos compromissos, mas também com uma tranquilidade desses operadores de investir e qualificar o sistema cada vez mais. Mas é um processo que, vamos dizer assim, inicia agora no início de março, mas não acaba. A cada ano, a cada mês vão ter novas melhorias ou novidades no sistema para qualificar e tentar transformar o transporte de Porto Alegre no melhor possível. Dentre essas novidades, citaste essa questão do visual, né, que as pessoas vão poder ter essa facilitação de ver melhor, identificar melhor o ônibus, a linha e a região que ele circula. Esses ônibus vão ter cores diferenciadas, né? Sim, certamente. Conforme podem ser vistos nas imagens, a imagem aqui atrás, nós temos 3 cores no sistema privado, onde a cor azul vai representar a zona norte da cidade, a cor verde, a zona leste, ou a zona mais central da cidade, no meio físico de Porto Alegre, vamos dizer assim, e o vermelho, a zona sul da cidade. Além da companhia pública, que vai ter uma cor própria. Né? Então vai facilitar nesse sentido também, né, de visualização. Sim, com isso procura o usuário claramente olhando o ônibus, porque ele predominantemente tem uma cor agora, ele vai saber se aquele ônibus vai para o norte, para o sul ou para o leste, né, facilitando a vida do usuário. O azul e o vermelho, evidentemente, ligados aí à Grêmio Inter, né? O prefeito colocou essa questão, né? Hoje existem essas cores, mas elas são apenas uma faixa, então não tem tanto apelo visual. É ao contrário, mas o prefeito optou de inverter, ou seja, botar o vermelho no sul e o azul no norte para privilegiar a questão dos clubes também. Entrando em vigor esse sistema, o que se tem de previsão também em relação ao preço, o valor da tarifa, né? O que vocês projetam? Deve ter um reajuste? De quanto deve ser? Quando ele deve entrar em vigor? Bom, excepcionalmente, por se tratar de um início de uma nova operação, tem uma regra diferente para esta primeira tarifa. Esta primeira tarifa ela é resultante das 6 propostas privadas e da companhia pública, que se deu na metade do ano passado. Então, as proponentes entregaram suas planilhas tarifárias e, com isso, resultou num valor. A partir desse valor, ele só é corrigido através do quê? Da inflação do dia da proposta até o início da operação e do índice de reajuste do dissídio dos rodoviários, que está em negociação nesse momento. Então, não temos o valor final ainda, porque temos que contemplar a inflação ainda até o início dessa operação e também obter o índice de negociação salarial com os rodoviários. Isso deve ocorrer quando? Se tem uma projeção? A negociação com os rodoviários está se dando exatamente nesse momento. O dissídio normal dos rodoviários é no início de fevereiro, 1º de fevereiro. Então, acredita-se que em breve se tenha essa questão do fechamento da negociação com os rodoviários. Já a inflação, tu tem que esperar fechar o mês e também depende deste início da operação. Se a indústria entregar todos esses ônibus, pode entregar em fevereiro alguma coisa, em março outra coisa, em abril outra coisa. Né? Então, ainda é prematuro a gente dizer que valor vai dar isso.
mas deverá aumentar. Sim, com certeza, porque todos os custos, né, além do investimento desta frota nova, neste período de 1 ano, todos os custos aumentaram. Não só o salário, que representa metade por cento desse custo, mas diesel, o valor de carroceria, os outros insumos todos, infelizmente, também sobem, né? Como é que a população vai poder entrar em contato e ter essa linha direta junto à ATP, com as empresas, nesse novo processo? O senhor falou que vai ser uma verificação quase que constante, né, de como é que está sendo feito esse trabalho. Como é que vai ter algum canal em que as pessoas vão poder entrar em contato? Sim, cada consórcio hoje já tem um 0800, né? E a EPTC tem o 118. Além dos sites que tem tanto os consórcios, a EPTC, quanto a ATP possui os sites para comunicação com o usuário. Também vinculado ao TRI, que é a bilhetagem eletrônica, nós temos uma loja no centro, na Uruguai, que também é um canal para que o usuário possa ir lá, fazer a sua reclamação, a sua dúvida, etc. Então, esses canais vão ser mantidos. Claro que no início dessa operação vão ser divulgados novamente esses canais para reforçar esse contato com o usuário. Mas sim, vão continuar canais de internet e canais de telefone para que a população possa ser ouvida. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!